Olá, meus queridos alunos. Bom falar com vocês mais uma vez. Como que vocês estão hoje? Espero que estejam bem para a gente realizar mais esse estudo. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos, sendo o primeiro dele o cardápio. Provavelmente vocês já tiveram a oportunidade de ler alguns cardápios na vida de vocês, mas vamos observar algumas coisas sobre a estrutura dos cardápios, certo? Alguns elementos são básicos nessa estrutura. Quais são esses elementos? Bem, todo cardápio vai conter pelo menos o nome do estabelecimento a que ele pertence, a lista de produtos que esse estabelecimento oferece para venda, o preço desses produtos e também ilustrações desses produtos, sendo que as ilustrações nem sempre ocorrem, mas são bem comuns também no geral. Todas essas características podem ser observadas no exemplo da página 20 do nosso livro. Não tem muito mistério assim sobre esse assunto dos cardápios. Eu acho que com o que eu já comentei até aqui, dá pra gente responder os exercícios da página 21. Então façam isso com calma e voltem aqui pra gente continuar com o nosso próximo assunto. Bem, o nosso próximo assunto são os encontros vocálicos. Prestem bastante atenção, porque esse assunto é um pouquinho mais complicado, mas não é difícil se a gente se dedicar. Bem, o encontro vocálico é a união de duas ou três vogais dentro da mesma palavra. Mas a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Ao separar as sílabas dessa palavra, essas vogais permaneceram na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Se as vogais ficaram em sílabas separadas, chamamos esse encontro vocálico de hiato. Se as vogais ficaram na mesma sílaba, chamamos esse encontro vocálico de ditongo ou de tritongo, sendo que o ditongo é quando o encontro for composto por duas vogais e o tritongo quando o encontro vocálico for composto por três vogais. Então vamos ver os exemplos que estão na página 23. Primeiro, a palavra limão, que se divide em duas sílabas, limão, em que podemos verificar um ditongo na segunda sílaba, formado pelas vogais A e O, certo? Agora, a segunda palavra exemplo, que é melancia, que podemos dividir em quatro sílabas, melancia, em que podemos verificar um hiato entre as vogais I e A, que após a separação silábica se encontram em sílabas diferentes, a última e a penúltima. Por fim, temos a palavra iguais, que se divide em duas sílabas, iguais, em que na segunda sílaba podemos verificar um tritongo formado pelas vogais U, A e I, que permanecem juntas na mesma sílaba, a segunda e última. Agora, precisamos treinar mais isso, então façam os exercícios das páginas 23, 24 e 25 com o máximo de atenção, para que depois possamos corrigir juntos. Façam isso com calma e voltem aqui para podermos discutir nosso próximo e último assunto de hoje, certo? Bem, na última aula comentamos que as letras S e Z são produzidas por um movimento muito parecido da boca, mas que dentro das palavras elas produzem significados diferentes. Hoje vamos falar sobre outras letras que também têm essas características, o D e o T. Repitam comigo, D e T. Agora vamos repetir de novo, prestando atenção no movimento da língua que fica entre os dentes. Vamos lá, D e T. O movimento é o mesmo, mas dentro das palavras elas produzem significados diferentes.
Por exemplo, nas palavras bote e bode, que significam coisas muito distintas, como vocês sabem. Mas só tem uma letra de diferença, que é justamente o T e o D. Agora, vamos para duas outras letras, que são o F e o V. Repitam comigo. F e V. Agora, repitam de novo comigo, prestando atenção no movimento da boca, em que o lábio inferior encosta nos dentes para produzir o som em ambas as palavras. Vamos lá. F e V. Mais uma vez, a gente pode observar que o movimento é o mesmo, mas os significados produzidos nas palavras são bem distintos, como é o caso das palavras faca e vaca, que também são muito parecidas, né, na sua escrita, tendo como diferença apenas essas duas palavras, que são o F e o V, mas que têm um significado totalmente diferente. Com isso, vocês já podem responder as questões da página 26 e 27, finalizando os exercícios dessa aula. Certo? Façam com bastante atenção. Então, pessoal, por hoje os assuntos são esses. Assistam o vídeo com atenção, quantas vezes for necessário, e respondam os exercícios do livro com igual atenção. Na próxima aula online, iremos comentar todos esses exercícios, e tirar dúvidas. Até lá, um grande abraço e bons estudos para cada um de vocês.